que nós estamos fazendo na Terra? É o coletivo, só que é sobre o indivíduo. O que é uma empresa? É o coletivo, só que é sobre o indivíduo. O que é a família? Coletivo, só que é sobre o indivíduo. Então, quando você entende o poder do indivíduo e a responsabilidade do indivíduo no todo, o jogo muda. Entendeu? Então, assim, eu parei de querer cuidar dos outros para cuidar 100% de mim. E quando eu cuido de mim, incrivelmente, eu cuido dos outros. E assim, é disso, cara. E é dessa confiança de acreditar. Sabe, só que o que a gente quer passar para as pessoas? Isso está dentro de cada um de nós, de todo mundo, sabe? Por isso que fala assim, os caras ninja, o cara fala, ninja, eu também sou ninja. Fala, claro, nós somos muitos, muitos, né? Então, acho que onde a pessoa relaciona é que assim, você vê, eu não tô falando nada para ofender ninguém. E você vê como tem muita gente que fica incômoda, eu só falei que aqui é foda. Aí pode ser também, eu não falei nada do outro. Seja também, né? Seja também, pô, seja bem-vindo. Seja, queremos um time de só gente foda, e foda em 1 milhão de maneiras, entendeu? Você, pô, cara, sabe, você corrigindo as suas falhas, tem algo mais espetacular e foda que isso, sabe? Evoluir, o maluco né? que era um problema sério na bebida, causando terror na família, para de beber. Tem algo mais foda que isso? Ninja. Põe ninja nisso, sabe? A pessoa que quer mudar de vida e aí começou agora a fazer escolhas, entendeu? Sensatas, sabe? Parou e foi buscar, sai à luta todo dia. Sair das drogas. Sabe? Para de usar droga, entendeu? Vai buscar o cara que só chifra a mulher e para de trair a mulher agora, sabe? Começa a pegar uma caminhada. Lembra, volto a repetir. Não estamos julgando ninguém. Cada um faz o que quer. Respeito máximo pela escolha de todos. Mas eu tenho uma apreciação e um valor muito grande para quem consegue superar uma falha. Certo? Porque muitas vezes quem está do outro lado ainda não entendeu que tem uma falha ali. Eu já tive do outro lado e para mim era normal. Era normal. E era. Entendeu? Aí depois, um tempo você olhando pra trás, aí fala, nossa, cara, eu tava completamente cego, eu não fazia ideia do mal que eu tava fazendo pras pessoas e pra mim. Quando a gente busca esse autoconhecimento, quando a gente assume esse compromisso conosco, entendeu? Aí eu quero melhorar em tudo, mas você chamou um ponto de uma atenção, você já sabe onde tem um ponto que você precisa melhorar. Isso é lindo, porque se você não sabe que você tem essa falha, como é que você vai melhorar? Por isso que a gente se põe nessa posição e a galera vai entendendo a cada dia que passa. Por isso que eu falo, hashtag somos todos otários. Sabe? Por isso você escuta, a gente fala, sabe, a gente falando dessa maneira, porque eu reconheço a minha mediocridade. Eu reconheço. Então, Douglas, o que você precisa melhorar? Tudo. Tudo. Todo dia, treino. O que a gente treina? Só uma coisa? Não. Treinando tudo. Claro que tem dia que é específico uma área, específico outra. Isso. Então, assim, por isso que eu sempre amei, assim, eu quero ser um ser humano completo, mano. Sabe? E aí você fala, o que você tem pra melhorar? Muita coisa. Muita coisa. É uma constante evolução, né? Eu entendo, mas assim, então, assim, tem várias coisas pra mim que é assim, e a minha mente muda. Muda, sabe? Porque tem várias coisas que eu falo assim, pô, Douglas, você precisa melhorar muito o planejamento. Precisa melhorar muito. Aí eu vou pro planejamento e de repente a minha vida é sempre acontece aqui, ou algo aqui, ali, mas eu entendo, eu tenho essa noção, sabe? A minha família americana, que eu tenho uma família americana que me adotou, né? E por isso que eu fiquei lá tanto tempo. Tenho uma família americana. E o meu pai americano lá, ele falava uma coisa, Douglas, com planejamento você pode improvisar. Só na improvisação não dá para planejar.
Tá. Então essa é uma frase que bate pra mim, volta. Assim, porque quando você planeja, né? Aí você consegue fazer as coisas, ainda mais que aqui fala muito de finanças, de tudo mais, as viagens muito mais baratas, você se planeja, você faz as coisas com tudo que você fizer sem planejamento vai sair mais caro no final, né? Exatamente. Então aí esse é um ponto que pega e fala, tá, aí você consegue se estruturar, então isso eu posso melhorar muito. Sabe, quando você vai, então assim, até isso é muito legal deixar claro pro pessoal lá. Existem pessoas que elas frequentam o centro espírita há 20, 30 anos, frequentam uma igreja há 20, 30 anos e não tem uma mudança de atitude. Vai lá, recebe, lembrando de novo, sem julgamentos. Não estamos falando mal de ninguém. Estou só explicando algo para poder falar da nossa. E aí a pessoa vai lá e escuta tudo que um pastor tem para dizer, tudo que um padre tem para dizer, tudo que um pai de santo, o que for, aonde a pessoa for procurar, ela escuta e vai e volta sempre os velhos hábitos, e faz sempre a mesma coisa. Aí vai lá no domingo ou vai lá quando tem a sessão e faz tudo, a limpeza e volta a velhos hábitos. E assim é a vida da grande maioria dos brasileiros, né? E quando nós fomos até ele, eu fui até ele e ele me ensinou a ler a Bíblia. Ele falou, Douglas, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. E na época eu era completamente, sabe, eu falei, cara, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, mas essa parada da Bíblia, os crente louco, essa parada aí, eu tô fora. Ele falou, muita calma, que eu vou te ensinar a ler a Bíblia. E ele me ensinou. Da maneira, foi assim que eu aprendi. E você tá vendo aqui o resultado. Da hora. Então, assim, eu sou a prova viva do que acontece com quem faz. Mas eu fiz. Isso ninguém me tira. Esse mérito é meu. Eu fiz o corre. Você fez da leitura dos livros, de tudo, das coisas. Então, e foi ali que começou o processo, que mudou absolutamente tudo, né? E ele me ensinou a fazer a leitura e ele disse, você lembra, é assim, eu tô, para todo mundo que tá em casa, isso até é importantíssimo, isso aqui vale o episódio inteiro, tudo, né? E essa é a maneira como eu aprendi. Douglas Viegas, poderosíssimo ninja. Eu não estou falando nada de religião. Eu estou passando para quem está na busca do lado de lá a maneira como eu aprendi. E o que eu gosto de deixar claro, Edu, se mudou a vida de um bosta que nem eu, muda de qualquer um. Mas eu fiz o corre. E ele disse, você vai ler o Novo Testamento. Só. O Novo Testamento ele começa em Mateus e você vai ler até Judas. Não é para ler o Apocalipse. De Mateus a Judas é a história de Cristo. Só que é muito mais do que isso. Ele tá lá. E ele disse, quando você chegar no final de Judas, começa tudo de novo. E essa leitura vai te acompanhar até você entrar no caixão. E eu fiz. E você tá vendo o resultado. Então hoje, eu ensino com o maior prazer para quem quiser a maneira como eu fiz. E deixo claro novamente. Se mudou a vida de um bosta que nem eu, muda de qualquer um. Então é até legal a gente estar agora nesse ponto do programa, porque é o seguinte. As pessoas, elas buscam... não posso parar de enfatizar. Sem julgamento. Nós não estamos falando mal de ninguém, nós estamos falando de como as coisas são, fatos. As pessoas buscam crescimento financeiro, certo? As pessoas buscam o físico, a aparência. E geralmente deixa o espiritual ficar em último lugar. Eu trouxe uma nova proposta, nós trouxemos uma nova proposta. Primeiro o espiritual, depois todo o resto lhe será acrescentado. Nós somos a prova viva.
Porque nós não tínhamos nada, zero, devendo tudo, sem nada. E hoje nós vivemos uma vida extraordinária. Da hora, hein? Então a proposta para todo mundo que está do lado de lá, primeiro espiritual. Não quer dizer que você deixa os outros de lado. Eu só estou dizendo que a nossa fundação está na pedra angular, na rocha. Entendeu? Nunca mexa. Nunca mexa. E nós somos a prova viva. Então, assim, nós não fazíamos ideia o que nós estávamos fazendo. Então, é isso que é legal deixar claro pra galera. Eu não fazia ideia o que eu estava fazendo. O cara me ensinou a ler a Bíblia e eu fiz. Do meu jeito. E o resultado está aqui. Sabe? Então, assim, eu levei 2 anos para ler a primeira vez. Porque eu lia um dia, ficava loucaço, 5 dias sem ler. Aí eu lia mais uma vez, doidão, 4 dias sem ler. Algo me levava de volta, eu fazia a leitura novamente, loucão, 5 dias sem ler. E assim fui tocando. De repente, fui pegando o fio da meada. Eu gosto de deixar claro pro pessoal lá, o relacionamento com Deus, com Cristo, com essa força sagrada, ele é pessoal, ele é particular e é intransferível. Eu vou pegar aqui e falar, tá com você. Não, eu fiz o corre. Cada um que faça a sua parte. Ele é muito claro, faça a sua parte que eu te ajudarei.